Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa demo de Gira Software. Eu sou Ricardo de Oliveira, arquiteto de soluções aqui da Ecor, e eu vou apresentar para vocês um pouco das principais funcionalidades do Gira Software, para que as pessoas utilizam a ferramenta, qual que é as suas principais funcionalidades, quais problemas ela acaba nos ajudando a resolver. E para quem já conhece um pouco da ferramenta, vai conhecer um pouquinho mais das funcionalidades do Gira Cloud, conhecer algumas novidades, né, que a versão Cloud está trazendo para nós. E para quem não conhece, quem nunca teve contato com a ferramenta, vai aproveitar para conhecer essa que é uma das principais ferramentas na parte de gerenciamento de atividades, que acaba sendo mais utilizada aí no dia a dia das principais empresas. Então, vou falar um pouquinho aqui do que é o Gira Software, né? Então, o Gira Software ele é uma parte de uma família de produtos, né, que foi projetado para auxiliar aí na colaboração entre equipes, né, de todos os tipos no seu gerenciamento de trabalho diário ali. Então, acaba auxiliando as equipes de TI, as equipes de marketing, de contabilidade, de RH, e acaba auxiliando também na colaboração entre esses times, né? Não só ajudando elas ali na gestão do dia a dia das suas demandas, mas também ajudando na colaboração. Então, o pessoal do time de TI acaba abrindo demandas para um time de área de negócios, para um pessoal de marketing, para o pessoal de RH, e essas equipes também acabam colaborando ali com atividades para o pessoal de TI, e essa ferramenta acaba unindo esses times aí nessa colaboração conjunta no dia a dia dos seus trabalhos, né? Então, vou mostrar um pouquinho também aqui agora da ferramenta, né? Para quem nunca viu o Gira Software, essa daqui é uma instância do Gira Cloud que eu utilizo aqui na Ecor para fazer algumas demonstrações, né? Ela tem vários projetos criados e tudo mais. E para quem não conhece, né, como é que funciona efetivamente a ferramenta, ela acaba agrupando suas atividades em projetos, né? Então é muito comum você ouvir falar ali no dia a dia, né? Ah, eu estou trabalhando em tal projeto no Gira, eu criei um projeto no Gira, mas assim, o que seria exatamente esse projeto no Gira, né? O que é que esse pessoal fala tanto do projeto no Gira? Basicamente, um projeto no Gira nada mais é do que um agrupador de atividades. Então, eu tenho ali as minhas atividades, elas precisam ficar agrupadas em algum lugar, né? Então, eu tenho ali o agrupamento das minhas atividades, elas estão agrupadas dentro desse projeto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse projeto de Mobile Program, Platform Development, Marketing Content, entre outros projetos que eu posso ir criando ali e agrupando as minhas atividades, trazendo o meu time para dentro desses projetos e a gente ali dividindo as atividades ali no dia a dia, colaborando, né, entre os membros do time. Então é bem bacana, é bem importante vocês saberem, né, essa questão dessa divisão, né, da ferramenta, que ela acaba se dividindo entre projetos. E aí lá dentro dos projetos eu vou ter as minhas regras, os meus campos, as minhas telas, a parte de permissionamento, né, quem pode, quem não pode ver aquelas atividades. Então basicamente, ouviu falar projeto no Gira, eu já sei que é um agrupamento ali das minhas atividades. E quando a gente acaba acessando a ferramenta, né, quando a gente implanta, né, a ferramenta dentro da nossa empresa, o que efetivamente a gente acaba tendo contato? Qual que é o primeiro contato? Basicamente, essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês é o primeiro contato que a gente tem da ferramenta. Então, ele mostra aqui o Your Work, né, então, que é a minha área de trabalho, ali onde eu vou começar efetivamente a trabalhar. Então, vai mostrar ali os principais projetos que eu estou trabalhando, os projetos que eu tenho acesso, né, porque eu posso ter vários projetos dentro da ferramenta, mas não necessariamente vou ter acesso a todos, né? A não ser que eu seja, obviamente, um administrador da ferramenta. Mas, caso contrário, eu vou ter um acesso um pouco mais restrito ali a alguns projetos. Vou estar trabalhando ali no meu dia a dia. E aqui nessa mesma tela, eu vou ter aqui algumas abas de visualização das minhas atividades. Então, eu tenho aqui algumas atividades ali que eu fui trabalhando, né, no dia a dia. Eu tenho aqui as principais visualizações que eu tive, né, dos boards. Vamos falar um pouquinho o que é cada coisinha, o que é um board, o que é essas atividades que eu tenho aqui, os projetos. Eu consigo ver aquilo que está assinalado para o meu usuário, que eu estou como responsável por aquela atividade, é dividido por status, inclusive. Então, eu tenho aqui a parte do que está pendente, o que está em progresso, entre outros status que eu posso ter aqui. E eu tenho aqui o Starred, que nada mais é que o meu favorito. Então, eu consigo favoritar aqui, por exemplo, boards, eu posso favoritar dashboards, projetos, filtros. Vou falar um pouquinho de cada coisa aqui, de boards, filtros e tudo mais um pouquinho mais para frente, vocês vão entender. Mas, basicamente, quando eu entro nessa tela, essa é a visão que eu tenho, né? As principais atividades, o que está ali no favorito, o que eu estou trabalhando ali no dia a dia. E se vocês notarem, vocês vão ver aqui que eu estou trabalhando numa versão em inglês, né, do Gira. Aí você pode estar se perguntando, poxa, né, mas eu não tenho a opção de mudar para português, né? De repente a pessoa os usuários têm alguma dificuldade com o idioma. A ferramenta permite que você mude, né? Ele tem aqui alguns menuzinhos aqui em cima, eu vou falar um pouquinho mais no detalhe de cada um desses menus para vocês.
Mas basicamente aqui no cantinho tem um menuzinho com uma foto, né, do usuário, que é a parte do perfil, que é bem parecido com o perfil das redes sociais, né? Então a gente tem um perfil lá, a gente faz algumas configurações, e aqui ele tem essa parte aqui de Personal Settings, né, quando a gente está em inglês. E aqui ele tem aqui a parte de Language, Time Zone, onde ele vai permitir que eu faça a alteração, efetivamente, né, do meu idioma, por exemplo. Né? Então tem aqui o Language, no meu está em inglês, né, porque eu acabo utilizando ele normalmente em inglês, mas eu posso vir aqui na minha conta Atlassian, né? A Atlassian, para quem não sabe, é a empresa que desenvolve o Jira, né, que distribui o Jira. Então eu posso vir aqui nessa minha conta Atlassian e fazer a mudança aqui do Language aqui para português, francês, alemão ou qualquer outra língua que seja mais comum ao meu dia a dia. Então você consegue fazer a alteração tanto do seu idioma quanto também do time zone que você está trabalhando, né? Então eu estou colocando aqui, né, São Paulo, mas se você estiver em um outro time zone no país ou em algum outro país, fica à vontade para fazer essa alteração também, tá? Então é bem simples fazer essa alteração. Eu vou voltar aqui para o meu trabalho. Vou clicar aqui no símbolozinho. Tem o símbolozinho da Ecor aqui, então ele é configurável. Eu posso colocar o logo da minha empresa, né, o logo da companhia aqui, para ficar uma coisa um pouco mais personalizada ali para o dia a dia, para os colaboradores. Então existe essa possibilidade de estar mudando o loginho aqui, né? Inclusive eu até coloquei o logo da Ecor aqui, ficou bem bacana. Você consegue mudar não só o logo da sua empresa ali, como também a cor dessa barrinha. Aqui ela está no padrão branco, né, mas pode ser um azul, vermelho, a cor que você preferir, verde, fica à vontade. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui na parte do menu principal, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessas outras funcionalidades, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma barra de pesquisa, onde eu posso fazer algumas pesquisas aqui. Na hora que eu clico aqui, ele já me traz algumas opções, né, dos tickets, né, das issues, né, que são as atividades que eu estou trabalhando ali no meu dia a dia. Também tem a parte de boards, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, projetos e tudo mais. Se eu tiver outras ferramentas aqui, ele também permite que me traga aqui, ou se eu simplesmente começar a digitar algumas opções aqui, como por exemplo, digitar meu nome aqui, Ricardo. Ele já vai me trazer algumas atividades que estão no meu nome, vai começar a trazer alguns filtros aqui que eu posso fazer algumas pesquisas. Então, ele é uma barra de pesquisa que eu posso pesquisar as minhas atividades, posso fazer vários tipos de pesquisas aqui e trazer as atividades que eu estou trabalhando ou que eu, porventura, preciso procurar para começar a atuar. Então, aqui eu tenho essa barra de pesquisa que me auxilia bastante ali no dia a dia da pesquisa das minhas atividades. Eu tenho aqui ao lado um sininho, né, inclusive aproveitando a deixa aqui do sininho, né, aproveita que você está assistindo o vídeo aqui no canal da Ecor, clica no sininho para favoritar aqui o canal da Ecor. Então aqui essa parte do sininho no Gira, basicamente é a parte de notificações. Então toda vez que você tem alguma notificação, seja da parte de atividade, ou alguém marcou você em alguma atividade, você recebe essa notificação, você pode visualizar aqui. E ele permite que você marque só as que não foram lidas, ou se você quiser ver tudo, você pode deixar ele desmarcado como está aqui no momento. Então você tem todas as notificações relacionadas aqui à ferramenta. Ele tem aqui também uma barra de ajuda, né? Então você pode fazer alguma pesquisa aqui da parte de ajuda, da parte da documentação efetivamente do Gira, então ele ajuda bastante nesse sentido. Se tiver alguma dúvida um pouco mais técnica, quiser fazer alguma pesquisa, ele tem essa barra de ajuda aqui do Gira, tá? E aqui ele tem essa outra engrenagem aqui, que é uma coisa um pouco mais voltada à parte de administração da ferramenta. Então não vou falar tanto disso daqui da parte dos settings, mas se você tiver acesso à parte administrativa, é bacana você conhecer isso daqui, tá? Então, no foco da nossa demonstração é mais das funcionalidades efetivamente do Gira, ok? E agora eu vou navegar aqui pela parte dos projetos. Então eu tenho esse menuzinho aqui de projetos. Quando você clica nele aqui, ele já te traz aqui o que já está favoritado, os projetos favoritos, os projetos recentes, e você pode pesquisar por todos os projetos que você tem acesso. Eu aqui, como sou administrador da ferramenta, eu consigo visualizar tudo. Mas, obviamente, quando você acessa a ferramenta, você vai ter uma limitação, né, na quantidade de projetos que você vai ter ali dentro da ferramenta, né? Então, só aquilo que você realmente pode ter acesso é o que você vai visualizar aqui. No caso, eu estou visualizando tudo. E aqui você ainda tem uma barrinha de pesquisa, onde você pode digitar o nome do projeto, né? Então, por exemplo, você vai começar a digitar aqui o nome de um projeto. Eu vou digitar aqui Mobile, que é o nome de alguns projetos que eu tenho aqui. Ele vai me trazer esses projetos. Eu posso vir aqui e clicar, por exemplo, na estrelinha para favoritar ele. Então, se eu quiser favoritar esse projeto, eu posso clicar aqui na estrela, ele vai ficar como favorito. Ou se porventura, deixa eu desmarcar aqui a pesquisa, se eu quiser, por exemplo, procurar por tipo de projeto, né, eu tenho aqui projetos do tipo Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, que são outros produtos da Atlassian, tá? Então eu posso clicar aqui e trazer só os tipos de projetos do tipo Jira Software. Ele vai me trazer aqui uma lista de todos esses projetos.
E aí você pode pesquisar, entrar naquele projeto que, né, vai de encontro com as suas necessidades, com aquele projeto que você vai estar atuando. Eu vou clicar aqui no projeto do Mobile Dev, que é um dos que eu já favoritei, para falar um pouquinho dessa questão das atividades, né? Basicamente, quando a gente cria projetos aqui dentro do Jira Software, a gente tem dois tipos de projetos no formato de software, que é o projeto do tipo Kanban e o projeto do tipo Scrum. Né? Para quem conhece um pouco dessas metodologias de desenvolvimento, né, Kanban e Scrum, se você quiser, você pode pesquisar para entender um pouquinho melhor. Mas, basicamente, quando eu entro num projeto aqui, esse daqui é um projeto do tipo Scrum, ele vai mostrar basicamente essa visualização, onde eu vou ter aqui o meu board. Então, toda vez que eu entro num projeto, eu tenho acesso a um board, que é basicamente um quadro onde estão as minhas atividades, e elas estão divididas, as atividades não só as minhas, né, mas as atividades do projeto, da equipe do projeto como um todo. E aqui eu tenho a visualização por colunas, né, então eu consigo visualizar todas as colunas, que são os status que estão as minhas atividades, né. Então, nesse projeto aqui, eu tenho as colunas de To Do, Architecture Review, Code in Progress, Testing, Accepted, Released. Então, cada atividade que está em cada uma dessas colunas significa que essas atividades estão num determinado status, né? E no caso desse projeto Scrum, né, além dessa questão do board com as minhas colunas, né, vou falar um pouquinho mais dessa parte aqui também um pouquinho mais para frente, mas basicamente quando eu tenho esse acesso aqui ao board, no projeto Scrum eu ainda tenho uma visualização de backlog. Vou clicar aqui para vocês visualizarem, onde basicamente eu tenho a visualização das minhas atividades de backlog, que é o que eu ainda não organizei, que eu ainda não priorizei. Posso até ter uma priorização ali, uma ordenação das minhas atividades, mas basicamente, conforme eu vou criando as minhas atividades, elas vão caindo nesse meu backlog, e aí depois eu posso priorizar e colocar elas dentro de sprints, né? Então aqui eu tenho uma sprint ativa, né, que é o MOBL Sprint 2, que é basicamente essa sprint que está ativa aqui, onde eu estou visualizando, tenho todas essas atividades que estão ocorrendo nesse momento, e aqui nessa fase aqui eu consigo visualizar todas as atividades. Eu consigo, inclusive, colocar épicos, né? Eu crio épicos, que é uma atividade onde eu agrupo as minhas histórias, as minhas atividades aqui. Então, para cada um desses épicos, aqui eu criei alguns épicos anteriormente, né, para esse projeto, e fui atribuindo esses épicos às minhas atividades, às minhas histórias. Então, todas essas histórias aqui são atividades onde o meu time de desenvolvimento vai estar trabalhando, e os épicos são aquelas atividades principais onde eu agrupo essas histórias. Então, eu consigo, por exemplo, clicar aqui em iOS Platform Update, eu consigo ver as histórias que estão atribuídas a essas minhas, a esse meu épico, né, esse meu iOS Platform Update, assim como os outros, né. Então, se eu clicar aqui em Vendor Dashboard, eu vou conseguir ver tudo que está atribuído a ele, e assim por diante. E ainda tem uma vantagem bem bacana, que, por exemplo, eu consigo ter um mini relatório, vamos dizer assim, quando eu clico aqui nesse meu épico, onde eu consigo visualizar a quantidade de issues, quantas já estão completas, quantas não tem nenhuma estimativa, que eu estou estimando a partir de story points, né, para as minhas atividades. Então aqui ele estava dizendo que eu não tenho nenhuma atividade que não está estimada, e o quanto eu já tenho estimado de pontos para cada uma dessas minhas atividades, essas minhas 3 atividades aqui. E aqui eu consigo ver uma linha de progresso aqui desse meu épico. Então ele é bem bacana, né, eu consigo ter esse mini relatório aqui só visualizando aqui no backlog. E além da parte de épicos, eu tenho também a parte de versões. Então eu posso criar versões, né, por exemplo, versões do meu software, e atribuindo as atividades a essas versões. Então, por exemplo, eu posso ter a versão 1.0 do meu software, a versão 1.1, 1.2, 2.0 e assim por diante. E aí eu posso criando essas versões aqui, né, essas releases, que são como são chamadas aqui no Jira, e atribuindo, né, a cada uma das atividades essas versões. Eu tenho algumas atividades aqui que estão atribuídas a essa versão 1.0, criei aqui só para exemplificar para vocês, mas obviamente eu posso criar outras versões e atribuindo as outras histórias, sem problema nenhum. E aí eu consigo ter também um mini relatório, da mesma forma como eu tinha no época aqui na versão. Então eu consigo dizer aqui quando que ela começou, quando é que ela está prevista para ser lançada, quantas issues estão atribuídas, quantas estão completas, quantas não estimadas e o quanto de pontos eu já tenho estimado para essas minhas histórias que estão relacionadas a essa versão. Tá? E aqui uma barrinha de progresso também. E aí eu vou navegar aqui também nessa parte relacionada ao outro projeto. Eu vou navegar para um projeto agora que é o formato Kanban. Deixa eu ver aqui nele, que é o projeto Mobile Program, que eu tenho já atribuído aqui. E aí, basicamente, quando eu entro aqui nesse outro projeto, né, no formato Kanban, vocês podem ver aqui, ele está até marcando aqui Kanban Board, vocês vão visualizar que, basicamente, a visualização de projeto para o outro é basicamente a mesma. A diferença é que eu não vou ter de forma nativa, né, de forma
inicial aquele meu backlog. Então aqui eu vou criando as minhas atividades e vou navegando com elas aqui pelas minhas colunas, né? Então tem atividades aqui que estão em backlog, selected for developer, in progress, então eu consigo clicar nelas aqui e ir arrastando essas minhas atividades, né? E olha que interessante, eu arrastei uma atividade aqui para a minha coluna de in progress e ela ficou vermelha. Poxa, mas o que aconteceu? Dentro do Jira Software tem uma coisa chamada WIP, que é Work in Progress, onde eu posso configurar dentro dos meus boards a quantidade máxima e mínima também de atividades que eu tenho por cada coluna. Eu configurei nessa coluna aqui de In Progress um máximo de 2 atividades. Então eu estou dizendo que o meu Work in Progress para essa coluna de In Progress, né, para essa coluna aqui das atividades que estão em progresso, o máximo que eu posso ter aqui é de 2. Obviamente isso aqui é só um exemplo, né, mas se eu quisesse limitar a 4, 5, né, para não ter um gargalo ali dentro das minhas atividades, eu poderia fazer essa limitação. Então ele permite que eu faça essa configuração e toda vez que aquele limite é excedido, ele marca aquela coluna em vermelho. Por que ele marca isso em vermelho? Para facilitar quem está fazendo a gestão ali das atividades a ter uma visualização mais rápida e fácil, para falar, opa, o meu WIP ali excedeu naquela coluna, então tem que tomar alguma atitude. Vou verificar com o time se alguma atividade já pode ser movida para o próximo status, ou verificar com o time se não tem atividade em excesso ali dentro daquela coluna. Então, quem está fazendo a gestão ali daquele backlog, né, daquelas atividades que estão no Kanban, vai poder ter uma visualização mais fácil ali do que está excedendo ali o work in progress. Então, eu tiro aqui a atividade e ele, né, sai aquela coluninha vermelha, se eu porventura exceder novamente, ele vai ficar vermelho e assim por diante. E aí, o bacana é que você pode configurar isso para qualquer uma das colunas que você tem aqui no seu Kanban. Uma coisa bem interessante também do Gira, né, nesse sentido, é a questão relacionada à visualização. Então, quando a gente fala, né, do Kanban, das atividades, essa questão de cores, ficou vermelho ali no Work in Progress, que é o máximo 2, né, inclusive até marca aqui para a gente, né, qual que é o máximo de atividades por coluna. O Gira, ele é a grande principal vantagem dele, vamos dizer assim, é a questão de visualização, né, de você ter uma gestão à vista, onde você consegue visualizar tudo o que está acontecendo no seu projeto naquele momento. Então você sabe os status das atividades, você sabe se tem alguma coluna com um número excedente de atividades, você consegue ver com quem está as atividades. Então se você olhar aqui nesses cartõezinhos que são as atividades, as histórias, tem uma fotinho ali dos meus usuários, né? Então eu consigo ver ali, por exemplo, que essas atividades estão com essa usuário Alana Grant. Consigo ver que essa daqui está com o Mitch Davis, essa aqui está comigo, que eu já finalizei. E aí você consegue ter outras informações aqui dentro desse cartãozinho. Por exemplo, esse símbolozinho vermelho aqui, ou azulzinho que tem do lado do símbolo da história, que é esse símbolo verdinho, é um símbolo de prioridade. Então consigo ver qual é a prioridade daquela atividade. Tá? Então é bem interessante essa questão da gestão à vista do Gira. Uma outra coisa que é bem bacana, né, que é um recurso que pode ser utilizado, tem muita gente que acaba criando, por exemplo, uma coluna de bloqueado, né, então para poder ter a visualização do que está bloqueado dentro das atividades. Mas não tem a necessidade de você efetivamente criar uma nova coluna ali para colocar o que está bloqueado. Você pode, por exemplo, vir aqui, clicar na atividade, ela vai abrir como um formato de pop-up, e aí você vai poder ter a visualização de tudo que tem dentro dessa atividade. Então você consegue ver o título dela, você consegue ver a descrição, você consegue ver outras informações, né, dessa atividade, como por exemplo quem está como responsável, quem foi o criador dessa atividade, entre outros campos que você tem disponíveis aqui, né? Eu tenho aqui o campo de prioridade, eu tenho o campo de story points, eu posso criar outros campos, né, que a gente chama de campos customizados aqui dentro da ferramenta, com informações que são pertinentes ao meu dia a dia ali, como por exemplo tem o account do projeto que eu posso criar aqui também, esse aqui é um campo customizado que eu criei. Então eu posso criar vários tipos de campos de texto, campos numéricos, campos do tipo combo, radio button, checklist, que vão me trazer informações que são importantes ali para eu poder fazer a gestão, né, da atividade e também para poder trazer mais informações ali no dia a dia para quem está executando efetivamente aquela atividade. E uma coisa bem bacana, né, como eu havia comentado, aquela questão da coluna bloqueada, você não precisa criar uma coluna bloqueada, ele tem uma opção aqui de você adicionar uma flag. Então, por exemplo, se você criar aqui a opção de Add Flag, e clicar ali no menuzinho, você vai ter a oportunidade de flagar aquela atividade e dizer que ela está com um impedimento. E aí você pode vir aqui no comentário e informar qual é o impedimento, né? Então, por exemplo, fui lá, marquei essa atividade com a flag e vou colocar aqui uma informação, né? Atividade bloqueada
neste momento do desenvolvimento. O bacana também, né, da parte dos comentários, que além de você poder registrar as informações aqui, você pode, por exemplo, marcar usuários. Então, se você clicar aqui e colocar um arroba e começar a digitar o nome da pessoa, vou colocar a Alana Grant aqui como responsável, vou só marcar ela aqui. Então, eu fiz a marcação dessa usuária e quando a pessoa é marcada, eu vou salvar esse comentário aqui, quando a pessoa é marcada, ela recebe uma notificação sobre aquela marcação aqui no comentário. Então é bacana essa questão do Gira, que além de você poder registrar as informações aqui da parte dos comentários, você consegue marcar outros usuários. E isso contribui muito na questão da colaboração, né, entre o time. Porque imagina só, você vai fazendo suas atividades e você identifica que tem um bloqueio, e aí você tem que mandar um e-mail para alguém, chamar no comunicador, alguma coisa nesse sentido. Você pode simplesmente vir aqui, colocar um flag na sua atividade e marcar a pessoa ali e colocar as informações no comentário. E o bacana dessa funcionalidade do comentário é que é muito importante você estar, sempre que possível, colocando informações ali para, de repente, um gestor, um coordenador que precisa ver como é que está o andamento daquela atividade, não precisa ficar toda hora perguntando para você, como é que está tal atividade, aconteceu alguma coisa, por que tem o flag, coisas desse tipo. Você marcando no comentário, a pessoa pode ir lá, entrar na ferramenta, né, no board, ela vai clicar aqui e vai visualizar a informação aqui no comentário. Então, falar, a atividade foi bloqueada por X motivo. Então, ela não precisa ficar perdendo tempo de ficar procurando a pessoa, mandando e-mail, alguma coisa nesse sentido, para saber o que está acontecendo. Você consegue, de uma forma fácil, simples e rápida, ir registrando ali as informações. E olha que interessante, a atividade aqui que está com o flag, né, está com a bandeirinha, ela fica até numa outra cor ali e fica fácil para o time visualizar que tem alguma coisa acontecendo, um bloqueio ali dentro dessa atividade, porque já tem o flag aqui que o usuário, né, colocou nessa atividade. Então isso facilita também na gestão à vista ali no dia a dia, né? Só de bater o olho aqui no seu board, você já sabe que essa atividade aqui, o MP14, ela está bloqueada, ela tem alguma coisa ali, alguma informação que precisa de alguma ação de alguma outra pessoa para poder dar continuidade. Então você não precisa criar uma nova coluna ali de bloqueados, você pode usar essa funcionalidade de flag aqui no Gira, que ela é bem bacana, ela é bem importante. Uma outra coisa bem bacana dentro do Gira, que é o seguinte, você pode linkar atividades. Vamos supor que essa atividade aqui, ela tem um link com uma outra atividade que uma outra pessoa já está desenvolvendo. Então, por exemplo, para eu poder finalizar essa minha atividade, eu preciso que outras atividades sejam finalizadas. Então, eu tenho a possibilidade de vir aqui, clicar nessa opçãozinha aqui, nessa correntinha aqui, clicar em Link Issue. Quando eu clico aqui, eu consigo dizer qual que vai ser o tipo de link que eu vou ter, né? Se é um bloqueio, se é um clone, se é uma criação, se é uma duplicação. Eu vou deixar o Blocked By mesmo, só para exemplificar. E quando eu clico aqui, eu consigo trazer informações de outros, né? De outros projetos ou daquele projeto que eu estou trabalhando. Então, eu vou começar a digitar aqui, por exemplo, o código da atividade, ou se eu, porventura, começar a digitar o nome da atividade, né? Vou digitar aqui Cloud, ele vai me trazer toda a lista de informações de issues, né, que tem essa palavra. Vou começar a digitar aqui MP, só para exemplificar para vocês. Vou pegar essa daqui mesmo, a 26, e vou marcar ela que ela está bloqueando, né? Então essa atividade aqui ela está bloqueando essa minha outra atividade. E eu posso também criar outros tipos de link. Então é uma forma também de poder mostrar o relacionamento entre essas minhas atividades, né? Além da parte de links, né, entre atividades que estão acontecendo, eu posso, por exemplo, criar subtarefas, né, aqui dentro. Se eu vier aqui nesse outro símbolozinho aqui de Create Subtask, eu posso vir aqui e criar, por exemplo, desenvolver tela de usuários, por exemplo. E aí depois eu posso marcar quem vai ser o responsável por ela. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu usuário como responsável. Eu vou criar mais uma atividade aqui, desenvolver tela de cadastro de usuários. Meio que repetitivo com a de cima, mas só para exemplificar para vocês. E aí aqui eu vou colocar uma outra pessoa aqui como responsável pela atividade. E aí eu consigo ver, além de, né, eu tenho a atividade principal aqui, eu consigo ver, por exemplo, o percentual, né, de cada uma dessas atividades. Então, conforme eu vou criando subtarefas, ele também já vai me trazendo aqui uma barrinha ali de conforme eu vou finalizando ali o quanto que está finalizado as minhas subtarefas dentro dessa atividade principal aqui, que é o MP14. Então, é bem bacana que eu consigo, além de linkar atividades, eu consigo criar subtarefas, consigo flagar as minhas atividades, consigo
dizer quem é o responsável por elas e consigo ver outras informações. Que além de as informações que eu já tenho aqui no dia a dia dos meus campos, eu tenho esse outro campo aqui que é o Labels. O Labels eu consigo criar, a gente chama de rótulos, né? Então, por exemplo, eu posso criar um rótulo aqui de desenvolvimento, por exemplo. Desenvolvimento. Então, crio um label para ele aqui. Eu vou criar mais um label aqui, por exemplo, de Sprint 2. Vou criar aqui. Posso criar outras informações aqui, né, com outros labels aqui, se eu quiser, tá? Vou tirar esse daqui, porque estava dando erro. Mas eu posso criar outros aqui. E o bacana é que quando você cria esse label aqui, esse label que eu criei de desenvolvimento, depois ele fica disponível para outras atividades, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, pegar a minha atividade MP14, aliás, MP18, e eu vir aqui no campo de Labels, eu já vou ter aquele meu label disponível aqui. E para que serve isso daqui? Funciona para uma parte de pesquisas. Então, por exemplo, se eu criei esse label de desenvolvimento, se eu clicar nele, o que acontece? Ele vai me levar para uma área onde ele vai mostrar tudo que está atribuído a esse label de desenvolvimento. Então é uma coisa bacana, por exemplo, de eu ir criando essas labels em várias atividades, para depois eu simplesmente fazer a pesquisa ou clicar ali no campo de desenvolvimento e ver como é que está o andamento das atividades que tem esse label atribuído. Então, por exemplo, eu posso, de repente, eu criei ali numa reunião, né, eu fiz uma reunião num determinado dia, eu posso colocar a reunião do dia tal e colocar esse label para várias atividades, né, então, por exemplo, daquela reunião que eu fiz, saíram várias atividades para vários membros ali do meu time. Então, posso, para essas atividades que eu fui criando ali ao longo dessa reunião, ir colocando um label de reunião do dia tal. E aí depois, quando eu precisar fazer, por exemplo, um follow-up dessas minhas atividades, eu só clico nesse meu labelzinho, ele vai me trazer para essa área de pesquisa e aí eu consigo visualizar tudo que está atribuído àquele label daquela reunião daquele dia. Então vai facilitar para poder ver, por exemplo, o andamento das minhas atividades, como é que está o status de cada uma daquelas atividades, quem ficou responsável por cada uma das atividades. Então funciona bem bacana essa funcionalidade do label ali, você pode utilizar para isso também. Uma outra coisa que é bem interessante, que é bem importante dentro do Gira, deixa eu voltar aqui, clicar de novo na ferramenta, na atividade, ela vai abrir agora na tela inteira, é que toda atividade que eu tenho dentro do Gira, ela é sempre orientada ao workflow. Então, se vocês verem aqui esse símbolozinho aqui em cima, né, eu tenho aqui o In Progress, mas se eu clicar nela aqui, eu consigo ver outros status dos quais eu posso navegar aqui dentro, né? Então, por exemplo, eu posso colocar em QA, em Selected for Development, ou finalizar, mas se eu clicar aqui em View Workflow, vou clicar aqui, ele vai mostrar o workflow que aquela atividade está atribuída. E toda atividade que eu tenho dentro do Gira, ela está sempre atribuída a um workflow. Então eu tenho esse workflow aqui que está atribuído para essa atividade, que está atribuído para outras histórias também. Eu posso ter workflows distintos para atividades diferentes, então posso, por exemplo, esse daqui é um workflow que está voltado para uma história, mas eu posso ter um workflow diferente para um bug, que eu posso ter um workflow diferente também para uma tarefa, para uma subtarefa e assim por diante. Então a ferramenta me dá essa flexibilidade de eu criar workflows diferentes para tipos de atividades diferentes. Isso é uma vantagem muito importante da ferramenta, que ela acaba flexibilizando essa questão de você ter diferentes tipos de atividades em diferentes status de workflows, né? Então você consegue ter um controle melhor ali das suas atividades. Isso é bem bacana dentro da ferramenta. E lembrando, toda atividade sempre tem um workflow atribuído, né? Então, para as histórias eu tenho esse workflow aqui, que poderia ser qualquer outro workflow que eu viesse criar dentro da ferramenta, né? Aí precisa um administrador da ferramenta criar esse workflow e atribuir ao seu projeto aquele tipo de atividade. Poderia ter um bug com outro tipo de workflow e assim por diante dentro do meu projeto. Outra funcionalidade bem bacana é a questão de você poder acompanhar, né, as atividades. Então vamos supor que eu criei essa atividade aqui, né, o MP14, e eu gostaria que, por exemplo, um coordenador ou um gerente meu fosse acompanhando nessa atividade. Eu posso, por exemplo, compartilhar essa minha atividade com ele, né, mandar aqui pelo share, né, aqui na minha instância não está configurado, mas é só quando você tem essa configuração, você clica ali, manda uma mensagem para ele e chega o link da atividade para aquela pessoa que você compartilhou. E a pessoa pode entrar aqui e clicar nesse olhinho aqui, que é o Watch. Né? Então eu consigo acompanhar tudo que está acontecendo nessa atividade. Né? Mudou os status, eu coloquei um comentário,
eu fui preenchendo outros campos aqui. Então, por exemplo, um coordenador, um gestor que queira acompanhar um bug que é mais crítico ali para o dia a dia do meu projeto, ou atividades de desenvolvimento que são de suma importância para o meu dia a dia, que tem uma funcionalidade que é crítica e aquele coordenador, aquele gestor quer fazer o acompanhamento, ele pode vir aqui clicar no Watch, né, que ele consegue clicar, ele clicando aqui, ele vai poder estar acompanhando essa atividade conforme ela vai evoluindo, né, ela vai mudando de status, vai sendo atualizada e assim por diante. No caso aqui eu já estou acompanhando porque eu já tinha clicado aqui, né, mas se eu clicar no Stop aqui ela vai parar, ou se a pessoa quiser é só vir aqui clicar em Start Watching e ela vai começar a fazer o acompanhamento da atividade, sem o menor problema. Uma outra coisa agora que eu vou mostrar para vocês, que é a questão do Resolution. Eu vou clicar aqui na atividade Indone. Existe uma coisa que é bem importante, que vocês viram aqui, quando eu cliquei no status de Done, que seria o último status que eu tenho aqui, status de finalizado, ele marcou aqui esse Done, que é o Resolution. Existem formas de você configurar aqui dentro da ferramenta essa resolução, né, da atividade. Ela precisa estar marcada com esse Resolution para que a ferramenta entenda que aquela atividade ela está finalizada efetivamente. Então, toda vez que eu criar um workflow, é importante que o administrador, quando for marcar para uma atividade final, um done, resolvido, concluído, ele coloca automaticamente o done, ou de repente ele configura uma tela de transição para que a pessoa seja obrigada a marcar qual que é a resolução daquela atividade, para que, marcando esse resolution, que é um campo aqui dentro do Jira, a ferramenta entenda que essa atividade que foi marcada como não só no status Done, mas que ela teve o Resolution Done ou qualquer outro nome que tenha para o Resolution, a ferramenta entenda que ela foi finalizada efetivamente. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de Reports. Eu vou voltar lá no projeto. Vou entrar aqui no Mobile Dev. Opa, voltar aqui no outro projeto, perdão, Mobile Program. E se vocês notarem aqui do lado da parte do board que a gente tem aqui, embaixo ele tem um outro menuzinho que são os reports. Eu vou clicar aqui para vocês verem. E aqui ele vai mostrar para mim uma série de reports que a gente tem disponível aqui, né? Então ele tem criado versus resolvidos, ele tem reports no formato o pie chart, né? Que é aquele formato de pizza, recentemente criadas, entre outras atividades. Mas o que é bem bacana aqui dentro do Kanban é esse Cumulative Flow Diagram, ou CFD. Quando você clica nele, você tem a possibilidade de visualizar como é que está o andamento das suas atividades por status. Então, aqui ele mostra todos os status que você tem dentro da ferramenta, e aqui ele vai mostrar para vocês como é que está o andamento, né, de cada uma das atividades, né, conforme você vai movimentando, né. Então, se você visualizar bem aqui os eixos, né, então aqui você vai ver a quantidade de eixos e o tempo, né, aqui está a funcionalidade de tempo, e aí você consegue visualizar, né, em que fase está cada uma das suas atividades, né. Então, conforme você vai avançando nas suas atividades, você consegue ver se tem muito mais atividades sendo criadas ou sendo finalizadas. E ele vai mostrando aqui pelas cores também, né, que você consegue fazer essa visualização do CFD. Então, conforme você vai criando atividades, ele vai colocando no primeiro status, que no meu caso aqui é o backlog, e conforme você vai finalizando, ele vai colocando aqui no status de Done, que é o último status que eu tenho. Uma coisa bem bacana desse report é o seguinte: se você tiver, por exemplo, um status de teste ou de QA, como é o meu caso aqui, e se você olhar, se ele tiver muito grande, maior que os outros status, você pode identificar, por exemplo, que você tem um gargalo no seu projeto. Então, é interessante você estar sempre acompanhando esse report aqui para ver se você não está tendo nenhum gargalo em alguma das fases ali do seu projeto. Tá? Eu vou entrar agora no outro projeto aqui, que é o Mobile Dev, que é o projeto do tipo Scrum, e vocês vão visualizar que para projetos Scrum ele tem outros reports que são diferentes daqueles do projeto Kanban. No projeto Kanban você tinha lá o CFD e os outros reports que são padrões. Aqui nos projetos Scrum ele tem um número um pouquinho maior de reports, que são o Burn Down, Burn Up, Sprint Report, entre outros reports que você tem aqui. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Burn Down, onde você vai poder visualizar ali como é que está o andamento das suas atividades por Story Points. Então, da mesma forma que você vai dar uma olhadinha aqui no seu eixo, né? Então você tem aqui os Story Points e o tempo. Aqui ele vai mostrar para você o tempo que você programou ali para a sua sprint. E aqui o burn down, aqui conforme você vai finalizando as suas atividades que estão
marcadas, né, com os story points, né, conforme elas estão planejadas, você tem a possibilidade de ver como é que está o andamento. Esse daqui, como a minha instância é uma instância de teste, né, então aqui eu estou com as atividades paradas. Né, se você chegar no seu projeto e ver que sua linha vermelha, que são a linha de quantidade de story points, ela está parada ali, tem alguma coisa errada no projeto. O ideal é que essa linha vermelha fica sempre mais próximo possível dessa linha cinza, que é a linha de tempo. Então, se você planejou ali uma quantidade, né, de story points, no meu caso aqui são 50, e ela tem um determinado tempo para ser finalizada, quanto mais perto aqui dessa linha cinza, né, ela tiver, melhor vai estar o andamento do seu projeto. E quanto mais longe, mais ferrado vai estar o seu projeto, mais chance de o seu projeto não ser, a sua sprint não atender a expectativa ali do tempo que você planejou. Entre outras coisas que você pode visualizar aqui também, a quantidade de issues que você colocou, os pontos que você planejou para elas, né, que você estipulou para cada uma delas, entre outros reportes que você pode ir clicando aqui e visualizando. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também é a questão de filtros. Né? Vou voltar aqui para o projeto. Se você clicar aqui nessa opção de issues, vou clicar aqui, ele vai te levar para uma área onde você vai poder pesquisar as issues do seu projeto. Então, aqui ele já vai te trazer aqui filtrado pelo projeto, mas se você tiver acesso a outros projetos, você pode trazer também. E aqui ele vai te mostrar aqui alguns filtros que já estão prontos, como por exemplo todas as issues que estão abertas, que estão reportadas, reported by me, que são aquelas que você criou, que estão abertas, finalizadas, entre outros filtros que ele já tem pronto. Mas se você quiser criar outros filtros personalizados, você pode. Então, por exemplo, aqui ele está me trazendo tudo o que eu tenho dentro do projeto. Mas vamos dizer que eu quero ver, por exemplo, tudo que eu tenho dentro desse meu projeto Mobile Dev, e eu quero ver tudo que é história e que está em um determinado status, por exemplo. Então, quando eu já cliquei aqui no Type Story, eu quero ver tudo que está, por exemplo, no meu status de To Do. Eu vou clicar aqui. E aí eu cliquei e ele vai me trazer tudo que é do tipo história e que está no status de To Do. E aí eu consigo ter um filtro personalizado. Eu posso compartilhar esse filtro, eu posso exportar essas issues, eu tenho outras opções. E também, se você não entrar por aqui, você tem a opção desse menu aqui em cima que é o filtros. Né? Então você pode vir aqui no Advanced Issue, vou clicar aqui só para mostrar para vocês. E você pode fazer o seu filtro aqui também. Então aqui quando você entra nessa parte de filtros avançados, né, ele vai te trazer tudo padrão, né, como all, né, então ele vai trazer todos os projetos, todos os tipos, todos os status, e aí eu vou fazer o mesmo filtro que eu fiz lá no outro projeto. Então eu vou trazer tudo que é do projeto Mobile Program, que é do tipo história, e que está no status de To Do. Nesse caso aqui é o status backlog, perdão. Vou pegar aqui um outro status que tenha mais atividades, que fica um pouquinho melhor de visualizar, só para a gente ter uma ideia, trazendo o Done. Então, tudo que é do projeto Mobile Program, que é do tipo história, e que está no status Done, ele vai estar me trazendo aqui nesse filtro. Aqui eu ainda posso customizar esse meu filtro com as colunas que eu preciso. Aqui ele está me trazendo um padrão dessas atividades, mas se eu quiser trazer outras colunas de campos customizados ou campos do próprio sistema, eu posso, tá? Então eu posso vir aqui procurar, né? Eu posso começar a digitar aqui, por exemplo, aqui no campo de account. Ele está aqui, é só eu marcar e ele vai me trazer aqui na coluna. Acho que eu não cliquei no Done aqui, deixa eu clicar aqui, Search Account. Eu vou marcar ele aqui e clicar no botão Done. E aí quando eu finalizo ele me traz aqui a coluna, o campo, né? No caso aqui eu não tenho nada preenchido, mas se eu tivesse ele traria as informações, tá? E aí o bacana é que conforme eu vou fazendo esses filtros, eu posso salvar esse filtro aqui. Então vamos supor que esse daqui é um filtro do projeto mobile, né? Então MP, que é o código do projeto, issues finalizadas. Então eu vou salvar esse filtro aqui com esse nome, para toda vez que eu precisar pesquisar, fazer essa pesquisa, eu não ter que entrar aqui e fazer os filtros do zero. Eu salvo ele com esse nome e ele já me salva aqui, ele já me coloca como favorito. Se eu não quiser como favorito é só desmarcar a estrelinha aqui em cima, tá? Mas quando eu clico aqui nos issues finalizadas, esse filtro já está salvo, é só vir aqui, né, amanhã, depois, daqui uma semana, clicar no MP Issues finalizadas e aí eu consigo fazer essa pesquisa, né, desse filtro que eu criei aqui. Uma outra coisa bem interessante, né, além de você ter esse filtro, você pode exportar ele, né? Então você pode exportar ele em vários formatos, né? Tem aqui o XML, RSS, Word, Excel no formato CSV. Você consegue fazer essa exportação dessas issues nesse formato, caso seja necessário.
E para que você ainda faz esses filtros? Né? Ele tem uma outra funcionalidade, que não é só eu fazer essa pesquisa aqui. Eu posso vir aqui nesse menu de dashboards. Eu vou criar um dashboard do zero. Então, vou criar aqui um dash MP, que é o código do projeto. Eu posso colocar aqui uma descrição, posso colocar aqui se ele vai ser privado, se eu vou compartilhar ele com o projeto. Eu vou colocar aqui só para compartilhar com o projeto MP. Então, todo mundo que é daquele projeto, do Mobile Program, pode ter acesso a esse dashboard que eu estou criando. Ou posso criar um dashboard, né, privado, só para que eu possa ter a visualização das informações. E aqui a parte de edição, se eu quiser que outras pessoas possam editar, eu coloco, ou somente o meu usuário vai estar editando esse meu dashboard. Nesse caso eu vou deixar ele para que as pessoas do projeto visualizem e que somente eu faça a edição. Então vou salvar. Ele criou esse dashboard. Vou vir aqui. Vou visualizar todos os meus dashboards que eu tenho. Vou clicar nele, ele está em branco. E aí eu posso começar a criar esse meu dashboard. Mas o que seria exatamente esse dashboard? Eu vou mostrar um pronto para vocês terem uma ideia e depois eu volto aqui para mostrar como é que a gente cria. Eu vou pegar esse daqui, da Ecor. Vou pegar um outro aqui. Não. Vou pegar esse aqui do plataforma aqui, que ele está um pouquinho mais recheado de informações. Então eu tenho esse dashboard do Platform Development. E aqui eu tenho informações, eu crio gadgets, né? Cada quadradinho desse daqui que eu tenho aqui com um tipo de gráfico são chamados de gadgets, e eu posso trazer as informações do projeto aqui para o meu dashboard. Então aqui eu tenho informações das atividades que foram recentemente criados versus resolvidos, um gadget para saber como é que está a minha sprint que está em andamento. Eu consigo criar, por exemplo, aqui um gadget com um gráfico de pizza para trazer informações, por exemplo, de épicos, de status, por responsável por atividades, entre outras informações que eu posso criar aqui. Então, posso criar todo um dashboard específico com as atividades do meu projeto, e aí eu posso criar, por exemplo, um dashboard operacional para o meu time, um dashboard gerencial para a alta gestão ali, visualizar como é que está o andamento das atividades, e disponibilizar isso de forma simples, fácil e rápida para esse meu time, ou para a alta gestão visualizar as informações. Deixa eu voltar lá naquele meu dash que eu criei, que ele está em branco, e como é que funciona? Eu vou clicar aqui em edição, e ele vai me dar uma lista aqui de vários gadgets que eu tenho disponíveis. Inclusive, conforme você vai colocando plugins na ferramenta, né, a ferramenta permite você comprar plugins, né, para aumentar ali as funcionalidades da ferramenta. Ele também aumenta também a quantidade de gadgets que você pode ter disponível. Eu vou pegar aqui um dos que é mais famosos, que é o PyChart, que é esse aqui, PyChart. Vou clicar nele aqui. E aí, quando você clica, né, no gadget que você selecionou, a primeira coisa que você precisa selecionar é o que você vai trazer nessa informação. Então você pode trazer, por exemplo, aquele filtro que a gente criou anteriormente. Eu vou pegar aqui o MP traço issues finalizadas. Issues, que é o MP traço issues finalizadas. Então aqui ele vai me trazer um pie chart com todas as issues que foram finalizadas, e aqui eu quero uma estatística por tipo, né? Então qual que vai ser o campo que eu vou utilizar? Pode ser por status, pode ser por assignee. No caso aqui por status não faria muito sentido, porque eu só teria o status de done, então vou colocar por assignee. Aqui um auto refresh, que é uma auto atualização a cada 15 minutos, e vou salvar. Então aqui ele vai me trazer esse gráfico de pizza, de todas as atividades que foram finalizadas dentro ali do projeto MP, e ali vai me trazer pelo responsável de cada uma das atividades. Aí eu consigo ter a visualização da informação. Ou eu poderia, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou adicionar um outro gadget. Eu vou pegar aqui esse gadget de Assign to Me. Eu consigo clicar, trazer todas as issues que eu tenho no projeto, que são, na verdade, não só no caso desse aqui, o Assign to Me, não só do projeto MP, mas de qualquer outro projeto que eu tenha acesso, tudo que está assinalado como o meu usuário responsável. E aqui eu consigo criar outras colunas. Então aqui eu tenho issue type, chave, summary, priority. Eu vou colocar um outro campo que é o status. Vou pegar ele aqui. Dar um refresh. Salvar. E eu consigo trazer tudo que está ali para o meu usuário por tipo de atividade, pela descrição dela, né, pelo título e pelo status e a prioridade aqui também. Eu vou pegar um outro gadget aqui que é o Filter Result. Vou clicar nele aqui, ele já vem aqui acima do outro.
eu vou pegar aqui, além da opção do filtro, né, então aqui o MP issues finalizadas, tá? Aqui eu posso trazer a quantidade de resultados, aqui também a mesma coisa, eu posso colocar prioridade, atividade, ou da descrição, né, o título da atividade, vou trazer status aqui também, atualizar a cada 15 minutos e salvar, e ele vai me trazer aqui uma descrição das informações. Aqui eu poderia ter, por exemplo, todas as atividades do projeto, eu vou mudar aqui o meu, eu posso aqui fazer uma alteração, por exemplo, está vendo essa linhazinha azul? Se eu quiser deixar ele, por exemplo, em verde, é só clicar aqui, ele já muda a cor. Eu vou clicar aqui em configuração caso eu queira fazer uma nova edição. Eu vou trazer aqui o filter M4MP, que é um geral ali daquele board que eu tenho, do meu projeto. Vou clicar em Save. E ele vai me trazer todas as atividades ali com aqueles campos de descrição. Então, pessoal, esse daqui foi um overview que eu trouxe para vocês, né, do Jira Software. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, né, as informações que foram disponibilizadas aqui nessa demo. E qualquer necessidade, fiquem à vontade para entrar em contato aqui com o Ecor, que a gente tira a dúvida para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.